você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Você que está aí nos acompanhando, fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão, né? Você que chegou de uma boa história, se curtiu, deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu tô aqui com uma história massa demais. Chegou o remédio para o sofrimento, né? Trabalho numa repartição pública em uma cidade do interior de Minas Gerais, orientando pessoas sobre o imposto de renda. Faz 30 anos. A repartição tem o cemitério como vizinho. E quando cheguei ao trabalho hoje, fiquei sabendo da morte de um conhecido neurologista que tive o prazer de atender algum tempo atrás. Na ocasião, o médico precisava de uma certidão negativa de débitos, exigência de um banco com que ele estava fazendo um negócio, não tendo conseguido tirá-la pela internet, segundo a folha que ele me apresentou, impressa a partir de uma consulta digital, em que estava escrito que ele tinha irregularidades que impediam a emissão da certidão. Cara, eu não consigo entender. Eu não devo nada pro fisco. Ah, sorri, né? Todo mundo que se senta aí no seu lugar, que está sentado, jura de pé junto que não deve nada. Aí eu duvido disso. O problema é que o fisco duvida, né? E quando eu buscava informações sobre as pendências fiscais no médico, no sistema eletrônico, começamos a conversar e ele me disse que trabalhava literalmente tentando colocar a cabeça dos outros no lugar, né? O cara é neurologista, né? Aproveitei então para me confessar com o médico. Disse a ele que dentro da minha cabeça morava a crença na existência do espírito, na vida depois da morte, nas colônias espirituais, onde os espíritos dos mortos viviam, que o planeta Terra era uma escola onde aprendíamos a ciência do amor através da convivência e que depois de nos graduarmos na escola da vida, após inúmeras encarnações que nos dariam a chance de aprender tudo sobre a moral e a ciência, após interiorizarmos as virtudes, é claro, né? Faríamos assim por merecer conviver entre os virtuosos em mundos mais pacíficos e felizes. O médico sorriu. Ah, não há comprovação científica de nenhuma dessas coisas. Você sabe disso, né? Balancei a cabeça para frente e para trás, né? Concordando com a afirmação em resposta para a pergunta. Aí ele falou assim: o cérebro faz qualquer coisa para que sobrevivamos, podendo inclusive criar todas essas coisas que citou, além, é claro, de discos voadores, Papai Noel, Coelho da Páscoa e as mais de 1000 religiões que existem no mundo. Tudo isso para nos animar a continuar caminhando. Inseri os dados do médico no sistema através do meu teclado, quando ele se voltou sério para mim. Mesmo assim, muita gente desiste da vida através do suicídio e vivemos uma epidemia de depressão. O sistema estava processando os dados que eu havia inserido nele quando eu voltei para o médico. Olha, gosto muito de ir a um encontro espírita, o MEX, o Microencontro Chico Xavier em São Gotardo. Olha, esse encontro esse ano foi maravilhoso. Abração para Lucimar Barbosa, organizadora, tá? E para o Márcio Magela, grande presidente, né, que esteve lá conosco, e ali também, esposa dele, né? E as minhas cunhadas, todos nós estivemos lá fazendo bagunça no sítio da Lucimar. Lá, recarrego minhas energias, já que o lugar onde acontece o encontro é um sítio maravilhoso, cheio de natureza, e fortaleço a minha fé no reencontro com os amigos, sempre entusiasmados e carinhosos. Outra vez o médico sorriu um sorriso divertido. Ah, o cérebro sabe que a união aumenta a chance de sobrevivência. Sendo assim, ele cria todo tipo de artifício para unir as pessoas, o que explica o paradoxo da criatura humana ser social a despeito das nossas dificuldades de convivência. Ah, eu acredito que eu não devo acreditar em Deus, né, doutor? O médico olhou. Ah, eu acredito naquilo que é comprovado pela ciência, mas não posso negar que a ideia da existência de Deus tem ajudado o homem a continuar caminhando, né? A fé colabora com a melhoria da qualidade de vida. A falta da fé é a maior amiga da depressão e do suicídio, né? Além do mais, o homem não tem muito problema quando sua fé é desmentida. Por exemplo, não faz muito tempo, todo mundo acreditava que a Terra era o centro do universo. E como o astrônomo Galileu Galilei discordou dessa crença, ele foi ameaçado pela igreja com a fogueira. Entretanto, o tempo, através da ciência, fez com que todo mundo passasse a acreditar que a Terra é um planetinha sem importância,
localizado um lugar sem importância no universo, fazendo com que a Igreja reconhecesse nossa insignificância planetária e geográfica. Contudo, o fato é que para nós que vivemos na Terra, o nosso planeta é o centro do universo, seja lá onde a Terra estiver localizada no cosmos, ou sua importância ou falta dela. Enquanto não pudermos sair do planeta e colonizar outros planetas, tudo que temos é a Terra. E essa consciência que motiva aqueles que lutam para preservá-la e a vida no planeta, contra aqueles que estão acabando com a vida e com o ambiente, né? Pois não enxergam que não dá para comer dinheiro e que se medidas de preservação não forem tomadas, nossa raça será extinta, assim como foram extintos os poderosos e gigantescos dinossauros. Bom, doutor, considerando seus conhecimentos da neurologia, de onde acredita que viemos? O médico coçou a cabeça. A ciência ainda não tem resposta para essa pergunta. Eu também não, nem hipoteticamente, mas isso não quer dizer que ela não terá um dia. Para mim, a ciência vai descobrir tudo, assim como tem descoberto. É só questão de tempo. Acha que nós somos obra do acaso? Tudo está perfeitamente conectado no seu devido lugar. Não fosse assim, a vida não funcionaria. Portanto, não faz sentido sermos obras do acaso, né? Nem termos surgido do nada. Somos o resultado de um processo pensado e caprichosamente posto em prática, apesar de desconhecermos a origem desse processo e as motivações da inteligência por trás dele. Andam teorizando que somos uma simulação de computador. Já li vários livros de ficção que dizem que somos o resultado de uma experiência feita por alguma civilização alienígena, o que me parece razoável, já que nós adoramos suas experiências com os animais. Porém, até o momento, não encontramos nenhum ET por aí disposto a dar uma entrevista para o apresentador William Bonner do Jornal Nacional da TV Globo. Bom, agora não é mais o Bonner, né? Agora é o Tralli, né? Aqui esse texto foi recebido quando o Bonner ainda estava no comando do Jornal Nacional, né? O cérebro usa da curiosidade para motivar o homem a evoluir, a buscar por mais conforto, segurança e longevidade. E ele não tem a menor vergonha de assumir hipóteses das mais absurdas para explicar as coisas que não fazem sentido a princípio, pois ele sabe que a partir do absurdo chegaremos à verdade. Voltando ao Galileu Galilei, por exemplo, houve tempo em que se achava que a Terra era plana e que tartarugas gigantes carregavam o planeta nas costas. A gente hoje acha graça dessa hipótese, mas descobrir se ela era verdadeira ou não foi uma motivação e tanto para se chegar à verdade atual, que a Terra é redonda. De lá para cá se descobriu o microcosmo, o macrocosmo, o átomo e a supernova. Veja que no tempo de Jesus o universo se limitava a algumas montanhas e desertos, e a vida era criar ovelhas, e hoje se discute como fazer para a gente chegar à constelação de Alfa Centauri. E não vemos a hora de passar pela porta que dá acesso à quarta dimensão. O médico levou a mão ao queixo. Né? Quem sou eu para duvidar da física por trás do funcionamento dos computadores quânticos? Caminhamos para uma sociedade que será dirigida por uma superinteligência artificial, uma inteligência maior que a do ser humano. E é bem possível, se não acabarmos com o planeta antes, que ela faça o mundo se tornar um paraíso, um lugar sem fome e guerra, e através dela, talvez seremos capazes de não apenas abrir a porta da quarta, mas como da quinta, sexta dimensões e por aí vai. Hoje, segundo a física, a velocidade está limitada à velocidade da luz. Nada é mais rápido do que ela, o que faz com que tudo no universo seja longe demais para nós. Mas eu creio que está tudo ao alcance da inteligência humana, que cada vez viveremos mais e melhor, e que venceremos todas as fronteiras e limitações. Nosso cérebro está programado para nos fazer andar para frente, mesmo não sabendo aonde o caminho vai chegar. A vida é a caminhada e é preciso continuar vivendo. E tudo que motivar a caminhada é acolhido pelo cérebro como uma verdade em potencial, uma verdade que durará motivando até que seja substituído por outra verdade que explique melhor as coisas. Finalmente, o relatório de pendências apareceu na tela do computador. Imprimi o relatório e o entreguei para o médico. O senhor está devendo algumas cotas do parcelamento do imposto de renda deste ano, tem 2 processos tributários pendentes de pagamento como resultado do julgamento dos mesmos e 3 débitos inscritos em dívida ativa referentes ao imposto territorial rural não quitado.
Ele arregalou os olhos. Puxa, não esperava estar devendo tanto, né? Orientei então o médico a fazer um parcelamento, o que acabou resolvendo o sofrimento dele, nascido da preocupação de como resolver as dívidas com o fisco, o que resultou na retirada da certidão que ele precisava. Com a certidão na mão, feliz da vida, ele sorriu. Cara, juro que acreditei, depois de ver minhas dívidas no relatório que me deu, que meu negócio com o banco havia ido para o brejo. Mas a verdade é que a minha crença não era verdade, e que sofri barbaramente por crer erroneamente antes que me explicasse sobre o parcelamento. Apesar de viver pregando que devemos ter a mente aberta e esperançosa, não consigo, assim como todo mundo, deixar de alimentar falsas crenças baseadas em experiências ruins ou testemunhos de experiências ruins, e sabe bem que a televisão e as mídias se alimentam de más notícias. Sorri. Tem gente que reclama dos impostos, né? Mas sem eles não haveria estradas, hospitais e escolas públicas. Falam que os agentes do fisco, quando morrerem, serão recebidos com festa no inferno, né? Mas você mesmo pode ver que não sou tão ruim assim, né? E que você foi apanhado pelo fisco. O mínimo que pode acontecer é perder a sua pele. Contudo, não é interesse do fisco tirar a pele de ninguém. Tanto é assim que você obteve um parcelamento que lhe garantiu a liberação da certidão que desejava. Talvez no outro tempo houvesse algum fundamento nessas crenças, mas, como tudo evolui, elas já não condizem com a realidade, apesar de ainda estarem bem vivas dentro da sua cabeça, quando se sentou na cadeira em que está sentado na minha frente para ser atendido. Ele me encarou e disse: eu vou refletir a respeito do que me disse. Talvez eu precise repensar as minhas crenças. Pois é, o bom doutor morreu. Eu me senti tocado pela morte dele. No velório, enquanto olhava para o corpo sem vida deitado no caixão, fiquei me perguntando se ele não estaria certo, se tudo de fundo espiritual não fosse apenas uma criação do cérebro para nos motivar a sobreviver. Sentado no fundo do salão, usando um fone de ouvidos, esperava pelo triste momento em que o caixão iria ser levado para o cemitério, enquanto via um vídeo no YouTube sobre ateísmo. No vídeo, o rapaz que falava desceu a lenha do espiritismo, dizendo que todos os médiuns eram picaretas e que o Chico Xavier era esquizofrênico. O interessante é que ele era apoiado por ex-espíritas, que fizeram festa com o resultado do censo de 2022 e que saiu que o número de adeptos do espiritismo está caindo no país. Chegado o momento da despedida do médico, coloquei meus fones de ouvido no bolso, levantei-me e segui atrás do pequeno cortejo em direção ao cemitério. Daí para frente, andei com a cabeça cheia de dúvidas existenciais e comecei a achar a minha fé meio boba. Relaxei com a ida à casa existencial e deixei de participar nas reuniões mediúnicas, tendo colocado na cabeça que eu era um esquizofrênico. Recorri então ao médico da cabeça e ele me submeteu a um monte de testes, inclusive alguns que serviram para comprovar a mediunidade, né? Chega então o momento em que o médico me apresentou a análise dos resultados dos testes. Olha, eu já testei muita gente e provei para todo mundo que foi testado que estavam tendo surtos psicóticos. O que é um surto psicótico? É um episódio temporário em que uma pessoa perde o contato com a realidade, experimentando alucinações, delírios e desorganização do pensamento e comportamento. Né? Então, voltando lá, olha, já testei muita gente e provei para todo mundo que foi testado que estavam tendo surtos psicóticos, quando estavam conversando com gente morta. Pois gente morta não fala, e você não é diferente. Vou lhe passar uma medicação e recomendo que continue tendo sessões terapêuticas até que os espíritos com que acredita que fala desapareçam. Decidido a abandonar o espiritismo e os trabalhos na casa de caridade, olhava tristemente para o comprimido da minha mão. Quando o celular tocou, tratava-se de um companheiro da casa, e ele dizia que fora recebida uma mensagem endereçada a mim. Pensei um pouco e, por fim, decidi pedir ao amigo que me enviasse o arquivo com a mensagem. E assim que abri o arquivo, apareceu esta mensagem que você está lendo, assinada por um tal habitante da quarta dimensão. No final da mensagem, comecei a desconfiar que o habitante da quarta dimensão era um médico neurologista que eu havia atendido no meu trabalho e que fazia pouco que partira deste mundo, pois ele terminava assim, ó, mensagem, né? Olha, não se esqueça de também medicar seu espírito com o remédio da caridade. Afinal,
sabe melhor do que eu que fora da caridade não há salvação da vaidade, do orgulho, da inveja, do rancor, da mágoa, do ódio e sentimentos semelhantes que cada vez com maior frequência têm assumido o nosso controle. Lembra que a caridade é companheira da vida e a falta da fé da morte. E a base das neurociências está no fato de que o cérebro faz de tudo pela manutenção da vida. O remédio da caridade dispensa todos os demais, pois ele age desviando a energia empregada na alimentação dos sentimentos de baixo nível, que adoece o espírito e, por tabela, o corpo físico, para alimentar os sentimentos de nível excelente, como tolerância, paciência e o amor, curando o espírito e, em consequência, reorganizando o mundo orgânico. Terminei de ler o trecho da mensagem, sorri um sorriso satisfeito, agradeci ao companheiro que enviou, devolvi o comprimido para a caixa de comprimidos, peguei meu casaco e fui para a casa assistencial. Né? Pois mesmo que os médicos fossem todos picaretas e eu, esquizofrênico, não havia sensação melhor do que ajudar, cuidar, consolar, mesmo que não existisse o inferno ou o céu depois da vida, pois eles existiam aqui mesmo. O inferno, por exemplo, é quando a liberdade é tolhida por nossos crimes, ou quando a doença nos aprisiona numa cama, e o céu o abraço amoroso, a visita amiga no momento de aflição, o carinho e a manifestação de consideração quando somos provados pela vida. A ajuda nos momentos difíceis, a explicação luminosa para um problema que escurece nossa mente, o reencontro com quem amamos, a partilha do pão quando a fome aperta, a amizade sincera. Antes de entrar na casa, li a conclusão da mensagem. Olha, não se esqueça que, do ponto de vista daqueles que cuidam da saúde mental, a caridade é um remédio eficiente para a doença da desilusão, pois ela nos abre os olhos para o fato que a vida é boa para quem consegue se movimentar com os próprios meios e tem lucidez. Uma família, amigos, uma cama para dormir e o que comer. Pouco importam as ilusões, desde que elas não sejam nocivas, sendo elas essenciais quando a vida está em jogo, muitas vezes ameaçada pela depressão. Não é? A ilusão é importante. Né? Quem é que vive? O Raul já cantava, né? Quem não tem colírio usa óculos escuros, quem não tem mistério, né? Bate a cara contra o muro. Né? A gente ainda vive um mundo em que as ilusões são importantes, né? Que a gente ainda tem que acreditar que vai ganhar na loteria esportiva, ou que o nosso time vai ser campeão brasileiro. Né? A gente tem que acreditar. Bom, entrei na casa sendo abordado por uma frequentadora que me disse que havia recebido uma mensagem do filho que se fora, através de um médium, e que, segundo a mensagem, o menino estava sempre ao lado dela em espírito. Poderia ter dito a ela que o médium era um picareta e a mensagem falsa, pois a ciência não seria capaz de comprovar sua veracidade, porém isso seria minha crença e não a dela. A dela era motivada pelo desespero da perda e pela dor. A minha vinha do egoísmo e do orgulho, pois ela estava sofrendo, e não eu. Disse então, que bom. E nos abraçamos e eu chorei junto com ela. Fosse do jeito que fosse, a fé dela é que a curou do sofrimento da perda de quem mais amava, algo que antibiótico, analgésico, antidepressivo nenhum seria capaz de fazer. Bom, aqui cabe uma explicação quanto ao nome que o comunicante da mensagem usou para se identificar, o nome de habitante da quarta dimensão. Como o médico desacreditava das coisas místicas e era um crédulo da ciência, não faria sentido que ele se identificasse como um espírito desencarnado, né? Assim como são conhecidos os espíritos dos mortos no espiritismo. Quanto à resposta para a pergunta, o que é a quarta dimensão? Comecemos a respondê-la conceituando dimensão. Segundo a matemática, uma dimensão é a medida do comprimento, da altura e da largura, né? Então, comprimento é uma dimensão, altura é uma dimensão, largura é outra dimensão, né? Para a física, o tempo e espaço seria uma quarta dimensão. Ou seja, se soubermos o comprimento, a largura, a altura e o momento em que um objeto existe, saberemos sua posição no espaço naquele dado momento. Somos seres da quarta dimensão, porém, no caso do médico, ele desconsidera o tempo e espaço como sendo uma dimensão. Ele quer dizer que está vivendo em uma dimensão além das três que percebemos, pois o tempo não é percebido pelos nossos sentidos, assim como o comprimento, a largura e a altura. Essa é uma capacidade ainda não desenvolvida pelo cérebro. Quando nos deparamos com alguém ou alguma coisa,
vemos a pessoa ou a coisa dentro de uma perspectiva tridimensional, pois somos incapazes de perceber o tempo passando, como acontece na televisão, quando uma cena de uma filmagem é passada em câmera lenta, o que nos permite ver a cena quadro a quadro, indo tanto para frente quanto para trás. A nossa passagem pelo tempo não deixa um rastro visível. Não conseguimos nos enxergar um segundo atrás nem um segundo à frente. Se existirem seres da quarta dimensão, assim como o espírito comunicante quer fazer com que aqueles que lerem a mensagem acreditem, eles seriam seres capazes de manipular o tempo e o espaço de um jeito que não conseguimos conceber, como entrar e sair de objetos ou perceber a estrutura de objetos sem abri-la, ou seja, surgir, desaparecer de lugares fechados e enxergar através de nós. Imagine que você é um quadrado, ou seja, você é capaz de perceber apenas o comprimento e a largura, portanto, você pode se mexer para a direita ou para a esquerda, para baixo e para cima. Contudo, não é capaz de perceber a profundidade, né? Um quadrado tem comprimento e largura só. Bom, você então se depara com um cubo, né? O que você verá? Verá um quadrado, pois a projeção do cubo no espaço bidimensional é um quadrado. Então, você pegar um cubo e botar ele numa folha de papel, ou em cima de uma folha de papel, que tem só comprimento e largura, né? O cubo, onde o cubo descer e deixar a impressão dele, o habitante das duas dimensões verá um quadrado, né? Porque não tem a capacidade de ver a profundidade, né? Pegue um carimbo e dê uma carimbada no papel e verá a projeção da superfície do carimbo impressa no papel, né? O habitante da quarta dimensão queria que soubéssemos que também somos seres multidimensionais, ou que pelo menos que existimos em 4 dimensões. E o que percebemos com o nosso cérebro feito para vivermos dentro das 3 dimensões é a projeção do nosso ser quadridimensional no espaço tridimensional, né? Comparando com o cubo, que é tridimensional, e a folha, o carimbo, né? Carimbo em forma de cubo, e a folha, aí você dá uma carimbada, e o que aparece na folha é um quadrado, né? É o lado do cubo, né? Então, o quadrado ali, esse quadrado impresso na folha, seria a projeção do cubo, né? A projeção do cubo de 3 dimensões nas 2 dimensões que tem o papel. Então, ele extrapolando essa comparação, né, nós, seres de 3 dimensões, somos uma projeção de um ser de 4 dimensões. Para corroborar essa ideia, o Espírito Comunicante nos apontou 2 passagens bíblicas. 2 vezes Jesus entrou no quarto dos discípulos sem usar uma porta. Em João 20, 19, 23 e 26 a 29. Entrar em um quarto através de suas paredes só é possível através da 4ª dimensão. Como foi citada na mensagem, o universo é muito grande e a velocidade limite para o universo tridimensional é a velocidade da luz, uma velocidade pequena demais em relação ao tamanho do universo. Mesmo assim, uma velocidade inalcançável pela tecnologia atual. Imagina uma formiga querendo dar a volta ao mundo caminhando, né? Assim somos nós diante da imensidão do universo. Entretanto, talvez quando passarmos a perceber em 4 dimensões, veremos que para os seres quadridimensionais, essas limitações não se aplicam. Talvez para eles as distâncias não são tão grandes assim, nem é necessário correr tanto quanto a luz para atravessar o universo. Talvez o corpo quadridimensional da formiga perceba a caminhada que ela pretende dar como um pulo logo ali. Legal isso, né? O texto fala da história do médico, né? Da crença, né? Camarada, o médico era ateu, então, conversando com o médium da casa espírita, acabou convencendo o médium que tudo está no cérebro, né? Até que o médico ateu morre, né? E o espírito dele aparece pro médico e fala, cara, vamos falar aqui da coisa prática, né? Para o seu cérebro se manter legal, para que você tenha saúde mental, faça caridade. É isso aí. Para que a sua vida tenha sentido, procure ser caridoso com as pessoas. Que a gente planta, a gente colhe. Então vamos plantar caridade para que a vida tenha caridade com a gente, né? Aí o médico, cara, maravilha, né? Aí, apesar das pessoas
Às vezes, média picareta, casa espírita está cheio de picareta, não existe espírito coisa nenhuma. Cara, quem tem fome recebe um prato de comida lá na casa de caridade e mata a fome, né? Quer nem saber se existe espírito, se existe plano espiritual, cidades do outro lado, não quer saber da morte, quer saber da vida, né? Então a caridade, ela funciona nos dois planos, o material e o espiritual, né? Ela é que é intermediária entre os espíritos encarnados, que somos nós que estamos aqui falando, e os desencarnados estão do outro lado. Ela é que nos liga, né? Ela é que nos liga a uma vida melhor, né? Um mundo em guerra, sem caridade, está destinado a acabar. A raça se extinta. Um mundo mergulhado no amor, na caridade, na solidariedade, na misericórdia, está destinado a perdurar, né? A avançar, a evoluir, né? A se espalhar pelo cosmos, né? Quem quer saber de gente ruim? Ninguém. Então, para que ser ruim? Vamos ser bons. A bondade faz muito bem, né? A tolerância, o amor, a caridade faz da gente melhor, né? Apesar de ser difícil a gente manter esse estado de coisas, né? Eu acho que o grande lance é a gente tentar, né? A reforma íntima, né? É a gente tentar se reformar, tentar ser melhor, um pouquinho cada dia. Cara, espero que você tenha gostado. Tem a explicação da quarta dimensão, né? No final da história. Sabe-se lá, né, quantas dimensões existem. Talvez a gente não consiga olhar nos olhos de Deus, porque Ele existe em não sei quantas dimensões, sendo que a gente só enxerga em 3. Então a gente é cego para Ele. Já pensaram nisso? Porém a gente o sente, apesar de Ele ter várias dimensões, Ele nos abraça, Ele nos toca, Ele nos carrega quando a gente está cheio de problemas, Ele nos ajuda a superar as dificuldades, Ele nos deixa o coração de esperança, Ele faz a gente crer que a vida vale a pena, né? Eu tenho 3 dimensões, né? Eu pego aqui a folha do jornal, tem 2. Ela não me vê, mas eu vejo ela, eu pego ela, eu boto a minha mão nela, eu trabalho nela, eu leio o jornal, mas ela não percebe. Ela só tem 2 dimensões. Deus deve ter um monte, né? Então, eu ainda não sou capaz de vê-lo. Eu tenho que evoluir. Eu tenho que desenvolver a capacidade de ver em outras dimensões. E à medida que eu for caminhando nesse sentido, né, for me aperfeiçoando como criatura humana, o caminho é a caridade, né? Ela vai me levar lá. Eu vou passar a ver melhor. Caridade é você olhar pelos olhos do outro, né? Isso é bacana, né? O outro está lá com fome, você dá um prato de comida para ele. Por que dá um prato de comida para ele, né? Qual o motivo? O que eu ganho com isso? Talvez um dia eu também esteja com fome e alguém me dê um prato de comida, né? Que vai matar a minha fome, que vai me fazer feliz. Então por que não retribuir, né? Por que não retribuir tudo que a vida tem feito de bom com a gente, fazendo coisas boas? É isso aí. Fique com Deus e até a próxima boa história.